Olá pessoal, o objetivo deste vídeo é demonstrar os procedimentos necessários para criar um projeto no QGIS a fim de coletar informação em campo utilizando o aplicativo QField. Para essa demonstração estarei utilizando a proposta de cadastro técnico multifinalitário para o distrito de Santos Anjos, localizado no município de Faxinal de Soturno. O que foi realizado até este momento se refere à utilização de um mosaico feito por aeronave remotamente pilotada, que ele já consta aí no nosso projeto do QGIS, assim como as vias que foram baixadas do OpenStreetMap a fim de não vetorizar. Então essas vias elas foram baixadas do OpenStreetMap, adicionadas no nosso projeto no QGIS e editado para indicar um nome e um código de cada uma dessas vias para o projeto. Posteriormente, foi criado um shapefile de lotes, onde eles foram identificados através de um código. Nesse nosso exemplo aqui, iniciado em 1, 2, 3, 4, né? Nosso projeto até o momento consta 127 slots no distrito de Santos Anjos. Também identificamos o nome da rua a qual a frente do lote está localizada, né? E também identificamos qual é o distrito que faz parte, né? Obviamente que nesse caso aqui todos eles estariam com o mesmo nome, mas nós não atribuímos o nome de Santos Anjos no momento da vetorização, justamente para não ficar repetitivo, então eu vou mostrar agora como faz. Bom, essa é a nossa base, mas essa aqui é a nossa base que foi realizada para vetorizar os diferentes lotes e as diferentes vias, tá? Então eu vou organizar mais um projeto justamente que irá servir para coletar as informações em campo utilizando o QField. Perfeito? Então, em um primeiro momento, eu vou salvar novamente esses lotes aqui em uma pasta, essa pasta padrão que eu vou passar em um segundo momento para o meu celular, tá? Então, eu vou ir na área de trabalho. Na área de trabalho, eu vou criar uma pasta aqui chamada Santos Anjos. Toda a base do meu projeto, quando eu executar o projeto no QField, no computador, tanto no computador como no QField, no nosso caso é no QField, certo? Todas as camadas precisam constar dentro desse projeto, tá? Então, o que nós precisamos mandar para essa pasta Santos Anjos? Primeiro de tudo, os lotes, as vias, certo? Essas informações elas estarão disponíveis quando nós estivermos a campo. Não mandarei o mosaico, porque esse mosaico ele está com um tamanho de arquivo bastante grande, tá? Então, dependendo do dispositivo, ele não terá capacidade suficiente para rodar, tá? O próprio fato de eu dar um zoom aqui já demora um pouquinho para carregar, né? Enfim, então eu vou mandar para essa demonstração somente os lotes e as vias. Então, eu vou clicar com o botão direito em cima dos lotes, vou exportar, salvar feições como, e vou encaminhar, né, lá para a minha pasta que eu acabei de criar na área de trabalho. O formato não é o XLSX, eu quero um formato shapefile. O sistema de referência eu vou manter o mesmo, né, o EPSG 31982, que se refere às siglas 2000 TM22 Sul. Tá? Toda a padronização aqui, como esse shapefile foi criado por mim em um momento anterior, eu já conheço ele, então é só salvar mesmo. Vou clicar aqui nos três pontinhos, vou até a área de trabalho, né? Santos Anjos, meu shapefile de lotes. E aí eu posso dar um OK, certo? O shapefile ele foi salvo, a gente pode perceber aqui, né? Tem duas camadas de lote. A primeira eu vou remover. Eu vou fazer isso para as vias também, tá? Então vou clicar aqui com o botão direito, exportar, salvar feições como. Mesma padronização que eu tinha comentado no shapefile de lotes, né? Então venho aqui e salvo como vias, tá? Posso dar um OK e aqui eu vou salvar, tá? Eu vou abrir um novo projeto, vou abrir um novo QGIS na verdade, mas eu vou deixar esse aí aberto, tá? Que eu quero copiar os estilos sem a necessidade de salvar o estilo para importar lá de novo. Nesse caso eu desejo somente abrir o shapefile lá, que ele vai abrir com uma cor aleatória, né? Conforme vocês podem ver no meu projeto aqui, o shapefile de lotes ele está identificado por código, né? Ele está rotulado por código. Eu vou remover as vias aqui também, né? Que eu acabei de salvar e vou salvar, tá? O meu shapefile de lotes, por exemplo, se eu acessar as propriedades aqui, ó,
eu consigo perceber que ele está rotulado pelo código, né? Então, se ele está rotulado pelo código, é o código que está aparecendo, o código de cada um dos lotes. E eu quero manter esse padrão, tá? Eu quero que ele seja rotulado pelos lotes lá também. Assim como o sistema viário, né? Então, se eu der um zoom aqui, ó, Avenida Anjo da Guarda, Rua 13, então ele está rotulado pelos lotes também. Meu projeto do QGIS abriu aqui, ó, meu projeto em branco, né? Então eu vou adicionar a camada dos lotes e das vias que eu acabei de salvar. Então eu vou ir no vetor lá, né? Área de trabalho, Santos Anjos. O que eu quero abrir? Eu quero abrir os lotes e eu quero abrir as vias. Então eu posso selecionar o arquivo shapefile, né? Ó, shape. Aqui ele está com um ícone diferente, né? Por causa que eu tenho o AutoCAD instalado no notebook. Se não tiver o AutoCAD instalado, ele vai aparecer assim como os demais, ó, lotes CPG, lotes DBF, lotes PRJ. Aqui seria lotes.shp, tá? Eu preciso abrir esse, aí eu seguro um Ctrl, né? Ó, vias SHP está aqui. Eu seguro um Ctrl, clico sobre ele, abrir e adicionar. Ele vai puxar a nossa base para cá, tá? Como eu disse para vocês, caso esse procedimento seja realizado em qualquer... Se eu abrir o QGIS aqui de novo e realizar ele novamente, possivelmente os lotes não virão na cor verde, né? Então, quando a gente adiciona um lotes, ele é de maneira aleatória. Então, o que eu vou fazer? Eu vou voltar ao outro QGIS aqui, vou copiar o estilo. Ó. Lotes, estilo, copiar estilo, todas as categorias. Então, eu minimizo aqui, volto para cá, ó, lotes, estilos, colar estilo, todas as categorias. Perfeito. Está aparecendo ali. Puxa a barrinha um pouquinho mais para cá. Aí, vou fazer a mesma coisa para as vias. Vias, botão direito, estilos, copiar estilo, todas as categorias. Vias, botão direito, estilos, colar, todas as categorias. Então, agora meu projeto ele está exatamente igual ao anterior, só está faltando o mosaico, né? O mosaico eu não salvei porque eu não quero levar ele para o meu projeto no QField. Bom, agora eu vou mostrar algumas coisas que tem nas nossas camadas, né? Nas vias, então, botão direito, abrir tabela de atributos. Especificamente nessas vias aqui, eu identifiquei elas pelo nome, né? Anjo da Guarda, Estrada Mateus, Estrada para a linha Saxônia, Rodovia do Imigrante, Rua 3, Rua Antônio Serve, Rua D, Rua João Serve, sem nome e sem nome oficial, tá? E a gente criou um código, né? Levando em consideração que caso no futuro quisesse fazer uma conexão com o banco de dados, um código é essencial, porque essa informação também nós vamos ter na tabela de atributos dos lotes. Então, eu tenho o meu ID nessa tabela, no caso, ele seria minha chave primária, porém o ID da rua, quando visto lá da tabela dos lotes, lá ele é considerado uma chave estrangeira. Tá? Então, eu coloquei um ID, identifiquei, né, o nome das vias pelo ID também. Abrindo a tabela de atributo dos lotes, né? Quando nós criamos, nós atribuímos 3 nomes de campos. O que seria esses nomes dos campos? Quando eu termino o processo de vetorização no QGIS e clico com o botão direito, vai aparecer uma caixinha. Essa caixinha terá alguns questionamentos. No nosso caso, como eu criei um código, um logradouro e um distrito, iria questionar essas 3 coisas, tá? O código eu quis colocando manualmente, porém, se eu tivesse criado, por exemplo, uma camada GeoPackage, em vez de ser um shapefile, fosse uma camada GeoPackage, ele vai, conforme eu vou vetorizando, vetorizo o primeiro, vetorizo o segundo, vetorizo o terceiro, o próprio software se encarrega de colocar o código, né? Então, o código seria o ID. Caso eu apague, por exemplo, o 3 e vetorize de novo, ele vai pular do 2 para o 4. Então, é um código único. Caso seja excluído, ele não é recuperado, tá? Mas nesse exemplo aqui, eu utilizei o shapefile e eu mesmo fui atribuindo os códigos conforme eu ia realizando o processo de vetorização, certo? Então, nós temos os códigos aqui, né? São 127 feições, 127 lotes que foram identificados no Orto Mosaico. Aqui estão eles com endereço, tá? Se fosse uma base maior, né, essa coluna distrito aqui ela não serviria para muita coisa, ou melhor, se fosse maior ela serviria bastante, que eu consigo realizar um filtro, né? Por exemplo, quero selecionar somente os lotes do distrito X, então eu faço um filtro aqui, né, coloco uma expressão, distrito igual ao X, por exemplo, ele vai me constar na tabela de atributos somente os lotes daquele distrito, tá?
Mas, como era um exemplo de tornar uma base a melhor possível, né, eu também criei essa coluna referente aos distritos, tá? Mas vocês podem perceber aqui, ó, tem um, inclusive, que eu não preenchi com o nome, né? Tá nulo, então eu já vou aproveitar para corrigir. Não sei onde esse lote está, então vou usar a ferramenta de aproximar para seleção. Então os lotes estão selecionados ali, aproximar pela seleção é o 70. Então esse lote ele é voltado para a Avenida Anjo da Guarda. Então eu venho aqui em lotes, habilito a edição, vou copiar aqui que é a Avenida Anjo da Guarda, né? Ou puxar a seleção para cima, ó, tá nulo, colei, apertei o Enter e salvo. Agora todos estão com nome, tá? Mas meu distrito aqui ele está zerado, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso selecionar todos os lotes, eu posso clicar aqui em cima. Então eu tenho cada uma das linhas aqui, né, da minha tabela de atributos, e aqui eu tenho o nome das minhas colunas, certo? Se eu clicar exatamente à esquerda da minha primeira coluna e exatamente em cima da minha primeira linha, exatamente aqui, eu consigo selecionar todos. Ó. Conseguem perceber que todos meus lotes ficaram na cor amarela, né? Então, voltando na tabela de atributos aqui, ó, eu posso vir aqui na calculadora de campo, tá? Só que na calculadora de campo eu não quero criar um novo campo. Ele já identificou que tem as 127 feições selecionadas, mas eu não quero criar um novo campo. Eu quero atualizar um campo que existe. Qual é o campo que existe? O campo distrito. Então vou vir aqui no distrito, selecionar distrito. Qual é o nome do distrito? Santos Anjos. O nome do distrito é Santos Anjos, certo? Então, eu venho aqui, abro aspas e escrevo Santos Anjos. Fecho aspas, né? Então eu vou atualizar o campo distrito. Pressiono um OK, ó, e ele preenche para todas as colunas, né? Algumas versões do QGIS é possível digitar direto, sem a necessidade de aspas. Nessa minha aqui, que é a 3.12, ela já é uma versão mais antiga, né? Eu preciso colocar aspas para ele criar, identificar como sendo um campo, né, como sendo um texto e atribuir para as demais colunas. Bom, obviamente que isso fosse um trabalho, uma empresa sendo contratada para realizar o cadastro técnico, teria uma parceria com a prefeitura, consequentemente com o registro de imóveis. Nós saberíamos o nome do dono do lote. Então, uma das colunas que teria aqui também é o nome do dono, tá? Obviamente também que seria feita uma codificação envolvendo quadras, setores, né? E não somente atribuir os lotes como sendo 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Bom, agora eu já vou organizar o meu projeto para coletar as informações em campo, tá? Quais informações nós queremos coletar em campo? Para fins de demonstração, nós vamos coletar 5 atributos voltados ao lote e depois nós vamos marcar uma camada pontual para coletar, por exemplo, os postes, bocas de lobo, marcos geodésicos, se existirem, paradas de ônibus, tudo isso no formato pontual, certo? Então, mas se tratando dos lotes, o que nós vamos coletar? O uso do terreno, a delimitação, o passeio, a pavimentação e o uso da economia, tá? O que seria cada um dessas ferramentas, tá? Eu tenho esse quadro aqui, ó, que se tratando das características do lote, uso do terreno, o terreno ele pode ser baldio, pode ser em construção, construção paralisada, construção condenada, construído, ruínas ou área verde. Se tratando da delimitação do lote, ela pode ser por muro, por cerca, por grade, não ter ou outros. O passeio, né, que seria a calçada, ele pode ser pavimentado, pode ser de meio fio, pode ser chão batido, pode ser outro. A pavimentação, né, esse pavimentação, no caso nós vamos coletar a pavimentação da via, que isso não é atrelado ao lote, mas para essa finalidade nós vamos considerar a pavimentação da via voltado à frente do lote, certo? Então a pavimentação da via ela pode ser asfáltica, né, paralelepípedo ou algum outro tipo de calçamento, né, outro e não tem. E sobre os usos da economia,
a gente irá coletar o residencial, comercial, industrial, prestação de serviços. Esse aqui pode ser atividades culturais, podemos adicionar outro de atividades religiosas, serviço público, bancário, hospitalar, hoteleira, escolar, baldio e outros. Bom, então eu vou minimizar aqui. Primeiro de tudo, eu preciso construir uma coluna aqui, eu preciso criar uma coluna no QGIS para esse atributo aqui, uso do terreno. Então vamos lá. Para habilitar, para criar uma coluna na tabela de atributos, basta vir nessa opção aqui, mas normalmente essa opção aqui ela está desabilitada, né? Se a gente não estiver com o modo de edição ativo, ó, desativei, vou salvar, né? Desativei, ó, percebam que um novo campo aqui ele está desabilitado. Então eu venho aqui, novo campo, o que eu quero criar, né? Eu quero criar uma coluna aqui para o uso do terreno. Então vou chamar uso terreno. Tá? Não consigo colocar mais, ele vai ser texto, o comprimento eu vou colocar 100, só para garantir, certo? Bom, criei um uso aqui, certo? Bom, se nós estivéssemos com essa camada aqui, né, com esse shapefile em campo, vamos supor, pegar esse uso 8 aqui, né? Vamos supor que nós começamos o trabalho de campo, coletar o lote número 8, então vou vir aqui selecionar ele. Abrir a tabela de atributos. Perfeito. O lote 8 ele está aqui e o uso do terreno dele eu preciso julgar. Né? Eu preciso julgar entre baldio em construção, construção paralisada, construção condenada, construído, ruínas e área verde. Vamos supor que ele seja construído. Então basta eu vir aqui e escrever construído. Tá? Aí eu vou para o próximo. Tá? O próximo, por exemplo, é o 9. Eu seleciono aqui, volto para a tabela de atributos, o 9. O 9 também é construído. Construído. Tá? Porém, para a coleta de dados em campo, isso aqui eu estou demonstrando somente um atributo que nós estamos coletando. Nesse caso é o uso do terreno e eu mencionei que serão 5 para fins de demonstração, né? E mais um shapefile genérico de ponto, né? Que nós vamos coletar 4 e deixar um uso mais genérico. Caso não seja nem poste, boca de lobo, marcos geodésicos e parada de ônibus, vou colocar um outro atributo como sendo outros e depois eu identifico o que seria. Porém, esse procedimento aqui, eu consigo realizar ele no campo, consigo editar o lote utilizando o QField, certo? Porém, qual é a dificuldade? A dificuldade é justamente digitar. Então, se nós vamos realizar isso em equipe, 2, 3 equipes, né? Cada um precisa digitar. O fato de digitar pode ser que um digite errado, um digite minúsculo, outro não coloque acento. Então, isso de certa maneira provoca erros. Tá? Então, o que a gente pode fazer para contornar esses erros? Eu vou apagar aqui o exemplo que eu dei e aí a gente vai utilizar uma ferramenta do QGIS que se chama formulário de atributos. Tá? Então, o que esse formulário de atributos faz? Eu vou lá identificar, eu vou pré-estabelecer informações. Quando eu voltar aqui à tabela de atributos, em vez de eu digitar conforme eu fiz construído, eu vou clicar em cima da linha e vai aparecer todas as informações pré-definidas que eu vou realizar, que eu realizei anteriormente no caso. Né? Então, vou acessar o formulário de atributos. Então, vou lá em lotes, botão direito, propriedades. O nome da ferramenta é formulário de atributos. Né? Atualmente eu estou em rótulos, eu vou vir aqui em formulário de atributos e aqui ele vai aparecer cada uma das minhas informações, né? Então eu tenho o código, eu tenho o logrador, eu tenho o distrito, eu tenho o uso do terreno. As 4 colunas até o momento que estão disponíveis lá na minha tabela de atributos. O que me interessa nesse momento é o uso do terreno. Eu sei que o meu uso do terreno ele vai ser baldio em construção, paralisado, condenada, construído, ruínas ou área verde. São informações pré-definidas. Será uma dessas. Tá? Então eu posso vir aqui em uso do terreno, eu vou criar essa categorização para quando eu voltar à tabela de atributos, isso já esteja presente lá. Então venho aqui, ó, edição de texto, eu vou colocar mapa de valores, tá? E aqui eu vou colocar exatamente as minhas categorias, tá? Normalmente é recomendado colocar um código para atribuir isso. Por exemplo, 1 baldio, 2 em construção. Ou melhor, 2 em construção, certo? E assim por diante. Qual que é o problema disso aqui? Vamos supor que a gente faça dessa forma, atribuindo os códigos, vá a campo.
coleta as informações em campo e volta para casa, né? Coleta as informações a campo com o QField, volta para casa, pluga o cabo e recupera os dados coletados em campo. Bom, se eu abrir o meu projeto, que eu coletei os dados em campo, vai estar tranquilo. Quando eu abrir a tabela de atributos, vai estar escrito baldio para os terrenos baldios, em construção para os terrenos em construções. Porém, se eu passar, isso está atrelado ao projeto, certo? Se eu passar esse shapefile para uma outra pessoa, quando a pessoa abrir a tabela de atributos, no uso do terreno vai estar escrito 1, 2, 3, 4, ou seja, é coletado o código, tá? Então, para não ter mais essa dificuldade, a gente consegue duplicar as informações. Então, eu vou chamar de baldio, tá? Ou seja, em vez da gente estar coletando o código na tabela de atributos, nós estamos coletando o real nome dele, tá? Então, em vez de, quando eu passar o shapefile para alguém de fora do projeto, digamos assim, em vez de ter um número 2 para em construção, vai estar escrito diretamente em construção. Então, vamos fazer isso. Em construção paralisada, eu vou copiar e colar. Construção condenada, construído, ruínas, e para concluir, área verde. Área verde. Posso aplicar, posso dar um OK. O que vai acontecer se eu voltar lá na tabela de atributos? Primeiro de tudo, não coletei nada, né? Não vai ter nenhuma informação, mas percebam que eu estou com a minha camada em edição, né? O lapisinho está habilitado aqui. O que aconteceria no procedimento anterior quando eu desse 2 cliques? Eu poderia digitar. Agora, quando eu clico aqui, ó, aparece todas as camadas, né? Cada um dos usos que eu defini lá no formulário de atributos. Aí aqui não tem problema de digitação errada, né? Principalmente quando é feito por mais de uma pessoa. Então, vamos supor que a gente para na frente do lote 102. Onde é que fica o lote 102? Vou usar a ferramenta de seleção. Ó. Lote 102 é a igreja de Santos Anjos, né? Então, venho aqui, abro a tabela de atributos. A igreja é o quê? Construído, tá? E vou à frente. Ou seja, tem um menor erro aqui, né? Praticamente o erro por digitação não existe. E também ele dá uma dinamicidade na velocidade. Em vez de eu digitar um a um, basta eu clicar ali, ele vai abrir toda a lista e eu escolho. Exatamente como está aparecendo aqui, é como é possível coletar em campo utilizando o QField, certo? Então aqui eu vou tirar, tá? Vou salvar. Vamos para o segundo. O segundo é delimitação. Então eu vou criar mais uma coluna aqui, delimitação. Também não cabe, né? Então vou colocar texto comprimento de 100, tá? Quando eu crio aqui, ó, basta eu digitar, é muro, é cerca. Porém, eu não quero que seja assim, eu quero que seja pela função do formulário de atributos. Então vou fechar aqui, vou abrir as propriedades, vou lá no formulário de atributos, vou criar um, certo? Delimitação. O tipo de função é mapa de valores. Qual é os tipos de delimitação que nós temos? Está aqui no arquivo. Ó. Delimitação, muro, cerca, grade, 100 e outros. Tá? Então vamos lá. Muro, cerca, grade, 100 e outros. Ou outro, né? Já que nós estamos referindo a um lote. Posso aplicar, OK, e volto à tabela de atributos. Então, se eu clicar aqui, ó, tá aparecendo as opções que nós definimos lá no formulário de atributos, certo? Fecho aqui. Não preciso fechar, posso criar um outro aqui, ó. Novo campo. Nome, passeio. Passeio vai ser um dado de texto com comprimento de 100. Normalmente é menos que 100, né? Mas só para garantir, caso tenha um nome maior, né? Quais são os tipos do passeio? Então pode ser pavimentado, meio fio, chão batido ou outro. Então é essas informações que eu vou completar lá. Volto nas propriedades, formulário de atributos.
passeio, o tipo é mapa de valores, né, que eu identifico uma lista, uma tabela preliminar, preencho essa tabela preliminar aqui e essas informações que eu preenchi nessa tabela irão aparecer na tabela de atributos. Então, é pavimentado, pavimentado, meio fio, meio fio, chão batido e outros. Aplico OK, abro a tabela de atributos. Aqui está, meio fio, chão batido e outro, tá? Outro uso é a pavimentação, que é a pavimentação da via, né? Pavimentação. Pavimentação, texto também. 50 já é suficiente, mas vou manter com o mesmo critério. 100, fecho aqui, configuro, né? Enfim, eu poderia ter criado todas as colunas antes, né? Daí eu não sairia da formulário de atributos. Ó, percebam como ele se mantém. Ó. Eu preenchi o uso do terreno, a delimitação e o passeio. Agora eu vou preencher a pavimentação. A pavimentação, no caso, é um mapa de valores. Tá? A pavimentação seria asfalto, asfalto, paralelepípedo, paralelepípedo. Vou colocar um calçamento aqui. Calçamento seria qualquer outra que não seja um paralelepípedo. Não tem, não possui, pode ser não tem. E outro. Certo? Posso aplicar aqui, dar um OK, voltar lá para ver se está funcionando. Está funcionando. Agora eu vou utilizar o último que nós vamos coletar, né? É o uso da economia, tá? Que é o tipo de uso do lote, né? Uso da economia. Então venho aqui, novo campo, uso economia. Tá? Texto, sem caracteres. Fecho aqui, volto lá nas propriedades no formulário de atributos. Tá? Uso da economia, mapa de valores, 1 é residencial. O 2 é industrial, pode ser comercial, comercial, industrial, prestação de serviço, prestação de serviços, bancário, hospitalar, hotelaria escolar, baldio. E aqui, caso não seja encaixado em um desses aqui, vamos colocar um outro, tá? Outro. Aplicar OK. Vamos abrir a tabela de atributos. O uso da economia, aqui está eles. Bom, talvez uma das coisas que seja interessante ter em campo também seja a área dos lotes, tá? A área dos lotes eu posso calcular via tabela calculador de campo, né? Então venho aqui na calculadora de campo, o que eu quero calcular? A área em metros quadrados, tá? Real, para ter casas depois da vírgula, né? 2 casas depois da vírgula, daí eu venho aqui em geometria, cifrão área. Então eu já deixo, eu não preciso dividir por 10 mil, não preciso dividir por 1 milhão, porque como o sistema de referência do projeto é o UTM, as coordenadas são métricas, né? Então se eu fizer cifrão área, como as coordenadas são métricas, se mantém metros, porém, como é área, metros quadrados. Tá? Basta eu dar um OK aqui, vou botar tudo maiúsculo aqui, para manter o padrão. Área, metros quadrados. Posso dar um OK. Então, aí eu tenho a área de cada um dos lotes, certo? E eu vou adicionar mais um campo aqui, que eu vou chamar de observação.
Caso tenha uma coisa interessante naquele lote, eu vou deixar um texto, um campo chamado observação do tipo texto com 1000 caracteres, que aí quando eu estiver coletando os dados no QField, eu vou clicar, quando eu clicar em cima de cada um dos campos que eu usei a opção formulário de atributos, vai aparecer as informações pré-definidas, certo? Tanto o uso do terreno, quanto delimitação, quanto passeio, quanto pavimentação, como o uso da economia. Porém, quando clicar na coluna observação, isso no QField, né, no celular, o celular ele vai abrir o teclado. Aí a gente consegue digitar qualquer uma das informações, certo? Então, eu tenho o meu shapefile de lotes, digamos assim, já padronizado, certo? Eu consigo levar isso para o QField. Com o formulário de atributos, eu consigo identificar cada uma das coisas, certo? Bom, eu vou criar um shapefile para lotes, de pontos agora, para ser aqueles, todas as informações que a gente consegue levantar a nível pontual, tá? Então, vou vir aqui em camada, criar nova camada, camada shapefile. Clico aqui na camada shapefile. Eu quero uma camada de ponto, padronizado em UTF-8, que ela aceita os caracteres especiais, certo? Vou colocar aqui, como eu vou coletar diretamente em campo, eu não vou criar uma camada shapefile, eu vou criar um GeoPackage. Então venho aqui, criar camada, nova camada GeoPackage, tá? Venho aqui, porque como eu tinha comentado antes, o GeoPackage ele vai atribuindo o código identificador a cada uma das vetorizações. Como nós estaremos preenchendo dados em campo, marcando pontos em campo, vamos deixar que o software se encarregue de atribuir o código identificador no caso, né? Então eu vou selecionar o local onde eu vou salvar, né? Eu clico nos 3 pontinhos aqui na área de trabalho Santos Anjos. Isso aqui eu vou chamar de pontos, tá? Pontos, ok. Geometria eu quero que seja ponto, tá? Não é WGS84, no caso eu vou utilizar o sistema de referência do projeto, né? O projeto está configurado no EPRCG 31982. Caso não tivesse constando ele aqui, eu poderia selecionar aqui, né? Clico aqui, digitaria 31982, né? Daí ele é o único que consta, porque esse é o código que identifica o elipsoide, tá? No nosso caso aqui, ó, novo campo, lembrando que ele já vai ter um campo para o código, né? Que ele preenche automaticamente, que ele chama de feed. Nome do campo, vamos selecionar como sendo tipo dados de texto, comprimento máximo vou colocar 100, tá? E também vamos colocar uma observação, vou colocar sem cedilha, né? Sem caracteres especiais, aqui eu vou colocar 1000. Perfeito, vou dar um OK. Ao abrir a tabela de atributos, olha, tem o código que ele preenche automaticamente, o tipo e a observação, tá? O tipo eu tenho aquelas camadas pré-definidas já, tá? Que seria quais as camadas pré-definidas? As que eu comentei: poste, boca de lobo, paradas de ônibus, marcos geodésicos, enfim, tudo que for a nível pontual, tá? Então venho aqui, botão direito propriedades, tipo, venho aqui, ó, em mapa de valores. Tá? Quais são os dados que eu quero? Pode ser poste, né? Eu repito a informação, boca de lobo, parada, ponto de ônibus, pode ser, né? Ponto de ônibus, marco geodésico, e aqui eu vou especificar outro. Tá? Outro. Aí, vamos supor que eu esteja vetorizando, né? Ó, vou vetorizar um aqui. Vamos supor que aqui tem uma parada de ônibus, tá? Marque um poste. Aqui tem um poste, tá? Isso aqui até eu conseguiria gerar observando a imagem, né? Ó, feed autogerado, ele vai atribuir o código, o primeiro código, né? Isso aí é uma parada de ônibus, então eu venho aqui em tipo ponto de ônibus. Tá? Vamos supor que fosse outro. Se fosse outro, eu colocaria o outro e descreveria: isso é tal coisa, né? Isso eu também consigo fazer no QField, tá? Eu vou colocar como sendo ponto de ônibus e dar um OK, certo? Se eu abrir a tabela de atributos aqui, ó,
ele está como autogerar, certo? Mas isso é o 1. Quando eu salvo esse shapefile, ele atribui o 1. Porém, se eu apagar ele, ó, selecionei, apertei no delete, foi removido, certo? Se eu voltar lá e vetorizar outro, clicar aqui de novo, vou vetorizar, isso aqui é uma boca de lobo, dou um OK, abro a tabela de atributos, vou salvar, né? É o 2. Ou seja, se eu apagar uma feição, aquele código não é mais utilizado, tá? Então esse cuidado só tem que ter com esse tipo de dado, né? Então quando a gente utiliza a função autogerar dos códigos da camada GeoPackage, caso nós apagamos uma feição, 2 feições, 3 feições, cada um dos códigos dessas feições eles não voltam a ser usados, tá? Então a mesma coisa acontece, eu posso digitar um aqui, né? Aí eu corrijo, mas digamos assim, olha só, mudar a feição 2 não é permitido. Caso eu quisesse trocar, eu precisaria criar uma outra coluna, duplicar o código, aí eu conseguiria trocar manualmente, tá? Seria mais ou menos esse o ponto de vista, né? Então é o código 2, vamos ver se ele vai deixar eu salvar, né? Tá, o 2 ele deixa eu salvar porque é o código do objeto, né? Mas se fosse outro aqui, né, eu iria escrever alguma coisa aqui assim, tá? Bom, de certa maneira eu vou salvar os meus pontos, né? Mas na verdade eu vou apagar, né? Eu não quero que fique com esse aqui, então eu vou selecionar ele e vou apagar. Bom, a minha base espacial, ela está salva, tá? Eu tenho meus pontos, que eles já estão salvos, eu tenho os lotes que eu acabei de salvar, todos estão com o formulário de atributos, e eu tenho minhas vias, né? Caso eu dê um zoom aqui, ó, eu vou enxergar a via. Bom, eu já poderia levar esse projeto ao QField. Porém, eu não utilizei a imagem de fundo porque ela era muito grande. Mas dependendo de onde for realizado o trabalho de campo, eu consigo colocar uma base de mapas digitais do QGIS, por exemplo, através do Quick Map Service. Então, viria aqui um web, Quick Map Service, puxaria qualquer um desses. Se o celular que estiver coletando os dados no QField, portanto com o projeto aberto, tiver conexão com a internet durante o trabalho de campo, por Wi-Fi ou por dados móveis, por exemplo, ao utilizar o movimento de pinça, né, na tela do smartphone, eu consigo aumentar o zoom, diminuir o zoom, né? Enfim, eu consigo consultar essas diferentes informações no meu projeto. Além disso, além de possibilitar a inserção de mapas digitais desde que tenha conexão com a internet durante o trabalho de campo, uma das coisas que eu recomendo é a exploração do próprio formulário de atributos. Eu vou dar mais um exemplo, tá? Eu tenho as minhas camadas, as minhas colunas, melhor dizendo, né, do meu shapefile criadas aqui, tá? Eu vou criar mais uma. Vamos supor que eu tenha por interesse abrir umas fotos. Eu me posicionei na frente do lote, eu quero tirar uma fotografia dele. É possível fazer isso também. Então vou criar mais uma coluna aqui, habilitei a edição, certo? Venho aqui, vou chamar de fotografia. Fotografia, tá? Bom, vou botar como texto porque ele vai ser um caminho, né? Vou colocar como 500 caracteres especiais, tá? Bom, assim como os demais, né? Fotografia, ó, se eu clicar aqui eu consigo digitar. Mas não é isso que eu quero fazer, certo? Então eu vou salvar aqui, ó. Vou ir vou acessar minhas propriedades, né? Vou vir em fotografia, em vez de eu ir em mapa de valores, eu vou ir na opção anexo. Quando eu vou na opção anexo, certo? Vou voltar à tabela de atributos. Na função anexo, quando eu clico aqui, ó, tem um diretório. Se eu clico aqui, ele me redireciona, ou seja, eu consigo atribuir um anexo. Isso no QGIS Desktop, né? Quando eu estiver com o meu projeto no QField, quando eu clicar na opção anexo, vai aparecer aplicativos que eu quero executar. Eu seleciono a câmera, tiro a fotografia, dentro do projeto do QField será organizado uma pasta que vai colocar todas as fotografias que eu vinculei a cada um dos lotes, tá? Tenho mais umas outras aqui, vou só salvar e vou voltar lá para encerrar essa parte.
Tem mais uma outra que é bastante interessante, deixa eu utilizar aqui, que é a caixa da escolha, por exemplo. Caixa da escolha, vamos supor que a gente esteja trabalhando com vegetação ou coletando diferentes... Trabalhando com vegetação. Aí a gente vai estar levantando, durante o trabalho de campo, inúmeras informações, dentre elas, se aquela vegetação é de área de preservação permanente. Então, o que eu poderia construir aqui? Criar uma coluna lá no meu shapefile, né, chamado app, tá? Aí eu viria aqui, vamos supor que essa seja app, né? Viria aqui e colocaria a caixa da escolha. Quando eu marcar a caixinha da escolha, é para sim, quando eu não marcar, é para não. Olha como é que ficaria, caso eu vá lá na tabela de atributos. Abrindo a tabela de atributos, né? Ó, fotografia, no caso do exemplo seria app. Sim, é app. Esse aqui, não é app. Sim, é app. Tá? E assim por diante. Né? É bem interessante essa modalidade também. Enfim, eu recomendo explorar essas diferentes opções de tipo de objeto que tem dentro do formulário de atributos. Né? Eu vou colocar como anexo de volta, vou aplicar, vamos OK. Vamos ver se ele removeu aquelas informações que tinha, né? Tirar aqui. Bom, como eu deixei como anexo, né? Então, durante o trabalho de campo, quando clicar na função fotografia, a gente vai desejar abrir a câmera do aplicativo, né? A câmera do smartphone e tirar uma fotografia do lote, certo? Então, para essa atividade está pronto, né? A gente quer demonstrar a possibilidade do QField para a coleta de informações em campo, aplicadas a um cadastro técnico multifinalitário. Para isso, nós elencamos 5 atributos que serão coletados, né? O uso do terreno, o tipo de delimitação, o passeio, a pavimentação e o uso da economia. Também vamos utilizar a outra função do QField, né? Que é tirar fotografias, tá? E também, se nós estivéssemos somente trabalhando com lote, a gente estaria trabalhando mais com cadastro imobiliário, não é esse o caso, né? É um cadastro multifinalitário, então a gente precisa levantar mais informações com as mais variadas funções. Para isso, então, nós criamos a camada pontual para demonstrar essa aplicação, certo? Então, a camada de pontos, ela também está configurada através do código automático, né? O tipo e a observação, né? Caso o tipo não seja nenhum desses 4 primeiros, não seja poste, não seja boca de lobo, não seja ponto de ônibus, nem marcos geodésicos, né? Eu colocaria um outro e descreveria, né, com texto o que seria esse outro uso, tá? Um cuidado que nós necessitamos ter é todo o meu projeto, ele precisa estar dentro dessa pasta, tá? Essa pasta, até o momento, ela tem todas as camadas do meu projeto. Tem o shapefile de vias, tem o arquivo geopackage relacionado aos pontos, né? Quando eu salvar o QGIS ali, fechar o QGIS, possivelmente vai ficar só esse aqui, esses dois aqui são arquivos temporários, tá? E eu tenho meu arquivo dos lotes. Porém, quando eu vou abrir o QGIS, ou melhor, o QField no celular, certo? Eu preciso abrir um projeto a partir de uma pasta. Ou seja, todas essas informações do formulário de atributos, eles estão salvos no formulário de atributo deste projeto. Mas este projeto eu ainda não realizei o salvamento dele. Então é isso que eu vou fazer agora. Como eu não salvei o projeto, eu posso clicar, posso vir aqui em projeto, salvar ou salvar como é a mesma coisa, né? Posso vir aqui no disquete também. Por mais que o disquete seja um atalho para o botão salvar, como eu ainda não salvei, ele atua como sendo um salvar como, né? E o projeto também eu preciso colocar na mesma pasta. Então, cadastro técnico multifinalitário não é Santos Anjos. Santos Anjos eu posso botar aqui projeto SA, projeto Santos Anjos. Posso dar um salvar. Tá salvo aqui tá o nome do nosso projeto, né? Projeto SA. Aí eu posso fechar agora. Vou pedir para salvar de novo, tá? Ó, então nessa nossa pasta, ó, tem o arquivo com os lotes, o arquivo com os pontos, né? O arquivo com as vias e o nosso projeto. O que eu faço com isso? Eu vou minimizar aqui, aí eu vou pegar o celular que está aqui, vou colocar o cabo no celular,
Vou vir aqui e vou plugar o celular no computador, certo? O celular vai identificar, né, que recebeu o cabo, vai aparecer isso aí. Normalmente ele aparece como sendo pasta vazia e ele começa a carregar automaticamente. Quando isso acontecer, qual que é o nosso objetivo? O nosso objetivo é pegar essa pasta Santos Anjos e colocar dentro do celular, certo? Colocando dentro do celular, o que vai acontecer? Eu preciso acessar o celular. Como aqui não está aparecendo nada, tá pasta vazia porque o celular está somente carregando. Então eu preciso acessar o celular, clicar lá no dispositivo está sendo carregado. Eu vou trocar para transferência de arquivos. Tá? Transferência de arquivos. Ele vai fechar a pasta e vai abrir de novo com todos os arquivos. Ó. Então eu vou acessar aqui, ó. Ou seja, essa aqui é a pasta padrão do meu smartphone, certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou minimizar isso aqui, ó. Vou pegar a pasta Santos Anjos, copiar, vou voltar para cá e vou colar aqui. Simplesmente eu copiei e colei, certo? E a gente aguarda um tempinho que ele está transferindo do computador para o celular, por cabo, né? Bom, supostamente ele já passou, né? Ó, o nome do arquivo o nome da pasta é Santos Anjos, né? Então vamos verificar se está aí, ó. Santos Anjos está aqui, vamos acessar a pasta por dentro do celular, tá com todos os arquivos, ó, tem os 5 arquivos do lote, somente um arquivo dos pontos, porque ele está no formato JPEG, né? O projeto, ó, e as minhas vias. Vias, como é um shapefile, eu tenho 5 arquivos também. Supostamente está salvo, tá tudo ok com o meu projeto, tá? Só que aqui ele está dentro do celular, tá? Então, esse vídeo, ele fica por aqui, tá? Lembrando que o que foi demonstrado nele, tá? Vou abrir o projeto aqui de novo. O que eu demonstrei nesse vídeo? Eu realizei a configuração dos lotes e de camadas pontuais para serem coletadas utilizando o QField, né, por meio do formulário de atributos. É uma demonstração do QField para a coleta de informações em campo para a realização de um cadastro técnico multifinalitário. Tá? Então nós elencamos 5 variáveis para coletar as informações dos lotes e uma sexta para tirar a fotografia da frente dos lotes. Tá? E também criamos uma camada GeoPackage do tipo pontual para coletar informações mais genéricas, né, do ponto de vista pontual, que no nosso caso foi paradas de ônibus, bocas de lobo, postes, marcos geodésicos, né? Enfim, todas as informações que são representadas por formato pontual, que sirvam para alguma finalidade, eu consigo colocar nesse meu projeto, tá? Então, aqui está o meu projeto, que nós colocamos ao celular, tá? Agora eu vou começar a gravar a tela do celular para demonstrar como abrir o QField, né, o aplicativo, como abrir o nosso projeto e coletar as informações em campo, certo? Um abraço a todos e até mais.